Ô, Azenha, deixa eu aproveitar, porque eu quero que uma pessoa em especial comente isso. Ela já celebrou nas redes sociais, a gente mostrou o tweet da Sâmia aqui sobre o agente secreto, mas eu quero que ela comente aqui. Tudo bem, Sâmia? Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Esse ano pela primeira vez, né? Nesse 2026 de muitas lutas e tomara de vitórias também. Ô, Sâmia, vamos começar por isso, né? Agente secreto é indicado a 4 categorias, batendo recorde, e a extrema-direita, já ali no Globo de Ouro, já estava fazendo uma campanha de extrema-direita. Por que eles odeiam a cultura brasileira? É central, né, de um projeto da extrema-direita, um projeto autoritário, a atacar a cultura, qualquer forma de manifestação popular, e, sobretudo, de um tema que não somente traz uma abordagem, entre outras coisas, né, sobre o período da ditadura, mas que também inova numa abordagem que a gente não costuma ver tanto, né, nos filmes nacionais sobre o mesmo período, que fala das relações empresariais, do ataque às universidades, às, entre aspas, pessoas comuns, né? Porque o protagonista ali não se trata de um militante estrito sensu, né? Ele era um professor, pesquisador universitário que foi perseguido, entrou em rota de colisão com um segmento empresarial, que foi fundamental para o financiamento da ditadura e para a perseguição, né, às liberdades democráticas. Então, acho que também tem um pouco disso, né, de fazer, tentar difamar ou desencantar o povo brasileiro de conhecer a sua própria história. Todo mundo gosta, né, de Copa do Mundo, ai, do Brasil bem. E também tem os aspectos patrióticos, nesse sentido que eles se revelaram, sobretudo no ano passado, né, com o alinhamento aos ataques do Trump, a ida do Eduardo Bolsonaro para lá, para inclusive estimular a lei Magnitsky ou o ataque aos produtos brasileiros que são exportados, ou o posicionamento que eles têm, né, de apoio à guerra. O ataque, na verdade, né, que eles fazem à Venezuela, a ameaça aos demais países da América Latina. Então, eu acho que além do ataque à cultura, que foi uma das principais marcas da gestão Bolsonaro e é uma das principais características, né, de projetos autoritários de extrema direita, mas eu acho que também tem a ver com o conteúdo do filme, sabe? Porque de alguma forma eles também disputam uma espécie de produção cultural com aquele grupo, né? Aquela empresa de audiovisual que eles criaram, que não vamos ficar fazendo propaganda aqui, mas com os nomes que eles lançam, né? De uma suposta cultura da extrema direita, ou do aspecto cultural que eles disputam com a ideologia em torno das igrejas pentecostais. Então, não é só uma negação, né? Mas é uma disputar de uma outra forma e de combater o conteúdo do filme, o Agente Secreto. Mas eu não acho que nada disso vai ter efeito. Claro, a gente precisa responder as fake news, esse vídeo muito bom, né, da moça que estava explicando que não tem nenhum dinheiro público da Lei Rouanet, que o audiovisual é financiado pelo próprio setor industrial do audiovisual, mas vai ter de tudo, vai ter muita informação sobre o Wagner Moura, que é um militante, né, um ativista sempre muito comprometido. São pessoas que vão estar num palco internacional que estiveram com o presidente Lula no ano passado, inclusive, numa exibição. Ele se preocupa com isso, porque claro que isso fortalece, né, uma campanha eleitoral no final do ano também. Então, tudo isso tá em jogo nesse ataque que eles estão tentando fazer. Ô, Sâmia, a gente tem aqui nesse programa muito compromisso, você sabe disso, com as notícias como elas estão saindo. Então, eu queria a sua reação a um assunto que meio caiu no esquecimento. Hoje, lá em Davos, o genro do Trump anunciou o plano projeto para Gaza. Eu estava escrevendo sobre isso para fora, tive que parar por causa do programa, mas em resumo é o seguinte: o plano do Trump para Gaza é construir 180 torres nos 40 quilômetros da costa de Gaza. Turismo, vão explorar o petróleo e o gás, vão começar por Rafa, fazendo a reconstrução, 100 mil moradias, etc., sem consultar os palestinos. Então, eu queria que você reagisse a isso. Como que a gente está... O que está acontecendo nesse planeta? Muito importante você retomar esse tema. Eu confesso que eu não tinha visto essa notícia, porque eu também estava numa reunião desde cedo. Depois eu vou ver com mais, né, mais detalhamento, com mais calma.
Mas eu acho que o que vem acontecendo com a Palestina, eu não sei se eu posso definir dessa forma, mas é um divisor de águas, né, nessa etapa da organização geopolítica, dessa etapa do capitalismo e da relação entre grandes potências e povos marginalizados mundo afora. A Palestina não é só isso, né? Ela trata de uma questão, uma luta histórica, né? Mas nesse momento ela é muito simbólica, infelizmente, com o que pode, inclusive, acontecer com outros territórios. Claro que não da mesma forma, porque os planos do Trump para a América Latina, por hora, passa, entre muitas aspas, somente por um roubo explícito do petróleo, da Venezuela, de todas as riquezas naturais, e imagina o plano que ele tem para o nosso país, né, que é um dos países mais ricos do ponto de vista da biodiversidade, em minérios, em terras raras, que é um assunto que é fundamental, inclusive, para tecnologia de ponta, para carros elétricos, para determinados tipos de armas, munições, tecnologia. Então, além da barbárie, é como se fosse um neocolonialismo, né? Ou seja, a relação já não é mais somente de superioridade econômica, de condições desiguais, do ponto de vista da exploração do território, da mão de obra, que isso sempre foi, né? A relação dos Estados Unidos com outros países do mundo, inclusive com o Brasil. Mas tem a ver com rasgar qualquer tipo de convenção ali pós-Segunda Guerra Mundial de direitos humanos, de respeito à soberania dos povos, de bilateralismo. É uma nova etapa, é isso que o Trump tá prometendo. E se a sociedade mundial aceita o que acontece com a Palestina, significa que está pronta para aceitar toda e qualquer forma de barbárie mundo afora. Talvez isso já tenha acontecido, inclusive, porque, óbvio, teve muita reação internacional, flotilha da liberdade, né, demonstrações de solidariedade, principalmente jovens, inclusive nos Estados Unidos, né, se levantando contra a barbárie, a massacre do Estado de Israel contra o povo palestino. Mas no que diz respeito a potências internacionais, ou seja, o que o mundo poderia ter feito de forma diferente para barrar o que está acontecendo ali? Será que agora já não é tarde demais? O que está por vir para os outros países e para as próximas gerações? Eu fico assim, meio em pânico, sabe? De parar para pensar o novo momento no mundo que nós estamos vivendo. Está se acelerando muito, né? Talvez o prognóstico teórico sobre a etapa do capitalismo mostre de que isso seria de alguma forma inevitável, né? Se essa lógica de exploração não for barrada. Mas pensar que nós estamos entrando nessa etapa e vivendo tudo isso é desesperador, principalmente para quem tem filho, quem pretende ter o mínimo né, de futuro, de pensar, enfim, um mundo mais fraterno. E por isso também que o tema é internacional, já pensando também na discussão política e eleitoral desse ano, ela vai ser muito central, né? Porque de que lado você está? Acho que ninguém quer guerra. Mesmo pessoas que são mais conservadoras e menos próximas, né, dos ideais, a princípio, que nós todos defendemos, nenhuma mãe de família quer guerra, nenhum pai de família quer que seu filho vá para a guerra. Tem um ou outro que queira, mas isso não é um sentimento generalizado. E isso acho que também tem que ser parte das nossas discussões, porque não é só uma agitação por medo. Ela é real, é um risco que o mundo está enfrentando. E de que lado o Brasil tem que estar? Do lado da paz, né? Do respeito à soberania, aos países, ao nosso próprio país, de amor à nossa cultura, e não se alinhar com o que acontece. E é muito lamentável, né? Pensar a Palestina como. Eu lembro quando o Trump dizia, né, de fazer grandes resorts, de fazer daquilo um paraíso, desumanizando completamente e ainda achar que por conta disso e tantas outras coisas deveria ser dono do Nobel da Paz. Então é esse o conceito de paz agora, em 2026, que a gente vai tolerar. Já foi um absurdo Maria Corina, ela cede para ele simbolicamente, num gesto ainda mais grotesco e simbólico desse tal conceito de paz. É tudo muito grave, né? Você pode olhar o desenho que eles divulgaram hoje do que será Gaza no futuro, não tem gente. Não sei se eu olhei. Esse aqui é o desenho que o
o genro do Trump divulgou lá, essa aqui é o futuro de gás, tem um petroleiro ali na frente, mas não tem uma pessoa, Sâmia, não tem ninguém, é só os prédios do Trump ali, dizendo que eles vão ganhar muito dinheiro. Bom, Yuri, é com você agora. Olha só, queria trazer dois superchats aqui para a deputada. Primeiro, os dois são da Michelle. A Michelle parabeniza você pelo seu trabalho árduo na Câmara dos Deputados. Informar, tinha alguém perguntando aqui de onde a Sâmia. A Sâmia é do estado de São Paulo, deputada federal pelo estado de São Paulo. E a Michelle pergunta, deputada, qual será o maior desafio para 2026? Eu vou embalar a pergunta, qual que é o maior desafio no Congresso para 2026? Porque tem eleição presidencial, a gente sabe, mas o Congresso tem um monte de bomba rolando, né? É isso, de 2026 é reeleger o Lula, derrotar a extrema-direita em boas condições. Por que eu digo em boas condições? Porque a gente derrotou, né, o Bolsonaro na última eleição, mas numa condição muito difícil, 1,5 milhão de diferença de votos somente, e a força política e social que eles têm ainda é imensa. Então, tentar virar o jogo de verdade. Não é fácil, mas a gente está falando de desafio, acho que o desafio é esse, né? Fazer uma derrota para além de eleitoral à extrema-direita, que não é nada simples, a gente está falando de desafios e metas e, né, compromissos. E no Congresso Nacional, bem, não preciso falar do que se trata o Congresso, todos nós sabemos, tem um lado e é dominado por grandes chantagistas que só querem saber de ganhar dinheiro às custas dos direitos do povo. E tem grandes temas que precisam ou sim avançar no Congresso Nacional esse ano, no meu ponto de vista. Primeiro, o fim da escala 6x1, ele nem foi despachado pelo Hugo Mota, ele precisa ser, a gente precisa de uma comissão especial, a sociedade precisa debater esse tema. Então, acho que esse é o principal desafio. Segundo, seguir fazendo com que a força e a mobilização popular se imponha e imponha derrotas ao Congresso Nacional. A gente conseguiu fazer isso no ano passado, em alguns momentos. No tema da PEC da blindagem, a gente conseguiu fazer no ano retrasado com o movimento feminista, né, contra o PL do estupro, por exemplo, que os constrangeu. A gente conseguiu, inclusive, com a própria pauta da anistia, que por anos a gente foi minoria nas ruas. E, claro, aprovaram, né, assim, aquela anistia branda, né, a dosimetria, mas não sem desgaste e não sem um esgarçamento, né, das relações institucionais, que em última instância é ruim para eles também, que tem uma série, né, de pendências com o judiciário. Então, eu diria esses dois, do ponto de vista de tema, é avançar com a pauta da escala 6x1, e dois, é fazer com que a mobilização popular ganhe do Congresso, né? Derrote o Congresso chantagista, Congresso corrupto e um Congresso antipovo, que é o que ficou muito explícito no final do ano passado. E é mostrar que as dificuldades de avanço em pautas populares têm essa responsabilidade, que são aqueles que estão hoje no Congresso Nacional. E, claro, no processo eleitoral, tentar, né, gente, avançar com uma bancada de esquerda também não é simples, porque tem o fundo eleitoral, as emendas, a eleição não é um mar de rosas. Eles ganham porque a máquina é feita para que eles ganhem. Mas é tentar melhorar um pouco, que seja, né, essa composição do Congresso Nacional em outubro. Sam, o nosso tema de hoje foi a briga, uma briga violentíssima entre os bolsonaristas, né? De um lado você tem aparentemente Tarcísio, Michele, o Malafaia, do outro lado os irmãos, né, com acusações, trocando. Por que eles estão nesse desespero, Sami? Eles têm voto, né? Aparecem bem nas pesquisas. Por que o desespero, você acha? Eu acho que é inevitável, o Bolsonaro está inelegível, está preso, pode até ter algum outro abrandamento, mas ele não está, né, na próximo calendário político do Brasil. E tem uma disputa profunda sobre o espólio do bolsonarismo, né? Quem vai ser o novo nome da extrema-direita, quem tem mais condição de organizar esse campo, que passa por apoios políticos, institucionais, de nomes da direita tradicional, do empresariado, do agro, mas passa também por construção de figuras, né? E eles estão num momento de guerra porque o tempo corre contra eles também. As eleições são logo ali, todo mundo está fazendo as suas definições. E é isso, Tarcísio vai ser candidato a governador ou vai ser candidato a presidente? Vai ser Flávio ou não vai ser Flávio? E as pesquisas não deram tanta diferença assim, né, entre Tarcísio e Flávio, ainda que
claro, a gente vê setores da imprensa, da burguesia, eles preferem o Tarcísio porque é um nome que talvez eles achem que engane melhor ou que amplie um pouco mais o leque de alianças, principalmente com partidos que tem talvez tenha os ganhos do ponto de vista deles, né, que o Bolsonaro consegue ter, mas não tem o desgaste que o Bolsonaro tem. Então, e tem o Palanque do estado de São Paulo, né, o segundo maior PIB, ele tem, infelizmente, aqui uma boa aprovação, então eles querem um nome como o dele, aparentemente. Mas não é um nó simples. Acho que enquanto eles brigam, a gente tem que aproveitar para botar o carro na rua. Eu vi ontem boas medidas anunciadas, né, pelo presidente Lula, pelo governo Lula, no que diz respeito à reversão daquele corte nas universidades, da recomposição do piso salarial para os professores. E tem que seguir apostando em pautas populares, fazendo, né, entregas importantes para o povo brasileiro, enquanto eles brigam, porque o tempo corre a nosso favor nesse sentido, né? Mas em breve eles vão precisar ter uma definição, porque as convenções são em março, acho que essa confusão entre eles tem um limite. E por mais ridículo que seja, eu acho completamente ridículo aquilo que o Nicolas vem fazendo, daquela caminhada que junta aquela tropa de desocupados. Eu acho que também tem um sentido, sabe? Dele dizer, ó, a gente tá se movimentando, não tá morto, é uma forma dele tentar mobilizar, dizer que estão tão bem, ou de desviar os focos, né, do escândalo do Banco Master, que, olha, aparentemente chegou nele, né, porque ele tem relações ali com o Vorcaro, ao que tudo indica. Mas é isso, ele tentando ali disputar a narrativa, né, que é um termo tão importante hoje em dia, sobretudo nas redes, de tirar um pouco o foco dessa malucada completa e mostrar que ainda tem, que eles estão ali vivos em movimento, mas a principal resolução, que é eleitoral, ainda é um nó para eles e temos que botar no nosso carro na rua também. Não na forma ridícula como eles estão fazendo, né? Mas com política, com proposta para o povo. Aliás, a fofoca, viu, Sâmia, é que o Carlos Bolsonaro chegou ao hotel onde o Nicolas ficou hospedado de carro. O povo está dizendo que a caminhada, na verdade, essa última parte foi feita de carro. Então teria sido uma carreira. Teria chegado no hotel lá de automóvel, não andando. Acho que eles vão para a rua, fazem a filmagem, os takes, aquela cena toda, se recolhem no hotel 5 estrelas, luxuoso, com tudo que tem direito, e depois retoma. É a cara dessa turma mesmo. Ô, Sam, você entrou no Banco Master e eu vou ter que te perguntar sobre isso, porque é um tema que está espalhado agora, é o grande tema em várias esferas da República, muito dinheiro rolando. Na terça, o Rogério veio aqui e fez a revelação em primeira mão sobre o zap do Vorcaro com o Nicolas. E eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre isso, qual vai ser o impacto do Banco Master em Brasília. Total, acho que a turma não. Alguns não devem um pouco dormir à noite por conta do tema do Banco Master. Não que seja necessariamente uma novidade, né? A relação do sistema financeiro de grandes setores do empresariado com o mundo político, com o judiciário. Eu acho que é muito simbólico que revela para a população brasileira os privilégios mesmo, né, que a elite financeira tem no nosso país e por que parece que para o pobre, para o trabalhador, a justiça sempre pesa com uma mão pesada e para o rico é sempre uma maravilha. Eu assinei, foram alguns pedidos, né, de CPI, de CPMI. Eu assinei muitos deles, eu não assino os que são propostos pela extrema-direita, por óbvio, porque eles não têm um compromisso com a verdade, com a revelação dos fatos, eles querem fazer distorções. Eu participei de uma CPI que foi presidida pela extrema-direita, que foi a CPI do MST, a gente sabe qual é o propósito daquilo, não é com revelar absolutamente nada para ninguém, é para fazer distorções. Então essas eu não me comprometo. Mas com as demais, com as que são sérias, assino todas. E acho difícil, sinceramente, que os poderes, tanto da Câmara quanto do Senado, aceitem que uma CPI nesses termos aconteçam no ano de 2026. Tô terminando, filho, desculpa, meu filho aqui abriu a porta e botou para terminar. Mas tá tudo certo, ele já fechou, é assim mesmo. Acho difícil, né, infelizmente, que a classe política aceite uma CPI como essa, ainda mais num ano eleitoral, mas eu... Oi, filho. Você me dá um joguinho? Tá bom. Vai lá no quintal, tá? Combinado. Papai tá muito... Combinado, dou sim.
Tá bom, tchau. Mas eu espero que as investigações que são tocadas, né, pela Polícia Federal e pela imprensa sirvam minimamente para desgastar esses setores financeiros e empresariais e que fique cada vez mais evidente o porquê que existe esse estado de coisas no Brasil, né, de profunda desigualdade, de miséria para muitos, enquanto alguns ali numa ligação, num lobby legalizado conseguem tudo, inclusive, imagina, garantir que se compre um banco que só tem papel podre com dinheiro de aposentado na prática, né? Porque foi isso que aconteceu com a grana do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi os casos que eu acompanhei mais, dinheiro de aposentado para comprar banco podre, um negócio, papel podre, um negócio completamente inadmissível. E eu não acho que a gente tem medo nenhum, assim, a extrema-direita tenta, vocês não estão... Pelo contrário, acho que é a turma do Centrão quem mais teme esse assunto, são aqueles que vão nesses convescotes, nessas festinhas ali da burguesia, da elite econômica. Então eles falam, eles não querem, morrem de medo. É por isso também que também estão propondo uma CPI para que eles comandem, né, e não deixe chegar na identificação de nenhum deles, que eu torço para que chegue através da justiça. Ô, Sami, tá liberado, vai cuidar do moleque. Mas é assim mesmo, gente, já teve de tudo em entrevista, ele entrando, né, porque não usa mais fralda, né, já tá maior assim, mas entrando com fralda suja é uma coisa, mãe, pai é isso aí, né, e criança em férias, vocês imaginam, ainda não voltaram às aulas. Ó, a Nil aqui, ó, beijinhos pro Hugo, beijo, Muito obrigada. Michele também, ó, forte abraço. Ó, deputada, muito obrigado por ter vindo aqui Obrigada a ao... vocês, gente. Aproveita aí o restinho das férias escolares, que o ano vai ser longo e a gente conta com Vai, você no muita programa. luta, tá bom. Muito obrigada, gente, um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.